Neste vídeo, você vai aprender como reconstruir completamente sua vida em 90 dias, aplicando 13 ações estoicas práticas que fortalecem sua mente, sua disciplina e seu caráter. Cada ação é uma pancada direta na procrastinação, no medo e nos vícios que te prendem. Você vai descobrir como matar sua versão fraca, silenciar o mundo e ouvir sua alma, dominar suas emoções sem ser refém dos impulsos, praticar o bem em silêncio, usar o desconforto como ferramenta de crescimento, viver com presença, lembrando da morte. Recomeçar com cicatrizes, não com arrependimentos. No final você não será o mesmo. Vai sair mais firme, mais sereno e com uma mente blindada. Vamos começar. Você já teve aquela sensação de que alguma parte sua precisa sumir? Não estou falando do corpo ou do rosto, é mais fundo. É aquela inquietação que bate do nada, como se algo dentro gritasse por mudança. A mesma rotina te cansa, os mesmos erros se repetem, e parece que sua vida está andando em círculos. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito de romper isso? Um jeito de deixar para trás quem você foi até agora e em 90 dias se tornar alguém que você mal reconheceria? Mais forte, mais calmo, com um olhar firme e uma paz que não se abala. Isso não é mágica, é reconstrução. E começa com um pacto silencioso. Escolher quem você quer ser daqui para frente. Nada de papo de autoajuda genérica. Aqui a coisa é profunda. É um compromisso brutal com a sua evolução. O estoicismo não vem para te afagar, vem para te lapidar. É como um martelo que esculpe uma nova versão sua, batida por batida. Os grandes estoicos como Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, nenhum deles teve vida fácil. Eles enfrentaram perdas, traições, guerras e resistiram. E foi justamente nessas tempestades que nasceram os princípios que você vai aprender aqui. Essa filosofia atravessou impérios porque funciona. E agora, chegou sua vez de colocar isso em prática. Mas vou ser direto. Se você for até o fim deste vídeo, você não vai sair igual. Vai sair transformado. Só que não adianta assistir por assistir. Você precisa sentir, aplicar, viver cada uma dessas ações. Se está preparado, escreve aí nos comentários. Tô pronto para renascer. A primeira ação já começa com o pé na porta. Mate a versão fraca de si mesmo. Olha no espelho. Sente orgulho da pessoa que vê? Não estou falando do físico, mas da alma. Daquela parte que carrega promessas não cumpridas, desculpas recicladas, sonhos abandonados. Já cansou de ser esse personagem? Essa primeira ação é direta como um soco. Matar a versão fraca de si mesmo não é metáfora bonita. É uma escolha real. É pegar todos os vícios, preguiças, medos e colocar um ponto final. É dizer, hoje eu não aceito mais viver no modo automático. Marco Aurélio, um imperador que poderia viver no luxo e na vaidade, escreveu: pare de esperar para começar a viver. A sua vida é agora. Quantas vezes você adiou um sonho para segunda-feira? Quantas vezes se escondeu em distrações? Isso não é viver, é sobreviver. E o estoicismo vem justamente para cortar esse ciclo pela raiz. Levanta. Da cama antes do despertador tocar. Diz não para aquilo que só te distrai e te afasta da sua grandeza. Para de culpar o mundo, o passado, os outros. A única forma de matar o eu fraco é assumindo total responsabilidade. A mudança começa quando você olha nos próprios olhos e fala: chega, a partir de hoje sou outro. Mas calma, porque essa versão velha não vai desaparecer sem luta. Ela vai te puxar, vai te sabotar com pensamentos sutis. Só mais um dia assim. Você já fez tanto, merece um descanso. Não caia nessa. Esse é o parasita interno querendo te manter no raso. E é aqui que o estoicismo entra como bisturi, cortando o que não serve. Epicteto, que nasceu escravo, dizia: não basta sobreviver. É preciso usar cada desafio como ferramenta de fortalecimento. Silencie o eu que reclama. Enterre o eu que espera a motivação chegar. Dê voz ao guerreiro que constrói mesmo sem aplausos. Isso é morrer para a versão fraca. Isso é renascer. Vai doer, vai. Toda morte dói. Mas só quem morre para si mesmo renasce mais forte.
A vida que está do outro lado dessa transformação vale cada gota de esforço. Se essas palavras estão te tocando, escreve aí: hoje eu construo minha melhor versão. E já manda esse vídeo para alguém que precisa também de uma nova chance, porque ninguém vence sozinho. Agora vamos para a segunda ação, e ela é simples, mas urgente. Silencie o mundo antes que ele cale você. Sabe aquele sufoco que vem do nada, mesmo quando tudo parece normal? Aquele cansaço mental, aquele barulho que não para dentro da cabeça? Pois é, não é coincidência. É sintoma do excesso. Hoje em dia, a gente vive mergulhado num oceano de ruídos. Notificações, opiniões, cobranças, comparações. Acorda com o celular na mão e vai dormir com ele na cara. E no meio disso tudo, sua voz some, sua essência. Vai ficando abafada, sufocada, esquecida. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Se você não aprender a silenciar o mundo vai acabar com a sua paz. E essa não é uma metáfora exagerada, é fato. Você pode até continuar funcionando, mas vai perdendo o sentido, o foco, a clareza. Vai se tornando um zumbi moderno. Sêneca já alertava: afaste-se da multidão se quiser ser são. E hoje a multidão está na sua tela, o feed que nunca acaba, os vídeos que só te distraem, os conselhos de quem não vive o que prega. Sem perceber, você vira espectador da sua própria vida. Faz tudo para agradar. Fala o que esperam ouvir. Se molda para caber num molde que nem é seu. Resultado: um vazio que cresce silenciosamente. Por isso a ação é: silencie, desligue, desconecte, crie espaços de vazio no seu dia. No começo o silêncio vai parecer estranho. Vai dar vontade de fugir, de ligar a TV, de abrir o celular. Mas é nesse desconforto que mora o seu renascimento. Porque quando tudo fora se cala, o que está dentro começa a falar. E aí você ouve sua alma. Aquele sussurro que diz: isso aqui não é você. É nessa hora que você começa a descobrir o que realmente importa. É como limpar um vidro embaçado. Aos poucos, tudo volta a fazer sentido. Só que isso exige coragem. Coragem para ficar consigo mesmo. Coragem para escutar seus próprios pensamentos. Coragem para perceber o que está tentando ignorar há anos. O silêncio é o espelho da alma. E você só vai se encontrar de verdade quando parar de fugir da própria presença. Então aqui vai o desafio estoico. Nos próximos 90 dias, separe um momento fixo só seu, nem que seja 10 minutos. Só você. Sem ruído, sem feed. Só a verdade nua e crua ali diante de você. Essa prática muda tudo, porque no silêncio você se encontra. E quem se encontra, se cura. Quem se cura, se transforma. E quem se transforma, muda o mundo ao redor. O estoico não se esconde no barulho. Ele encara o vazio com firmeza, porque sabe que é no vazio que mora a construção da verdadeira presença. E é essa presença que vai guiar o seu renascimento. Agora que você já silenciou o mundo, é hora de dar voz àquilo que está escondido dentro de você. A terceira ação estoica é poderosa e libertadora. Escreva suas verdades mesmo que doam. A maioria das pessoas vive fugindo de si mesma. Se ocupam o tempo todo, enchem a agenda, mergulham em distrações. Tudo para não ter que encarar aquilo que está gritando por dentro. Porque parar e se olhar no espelho da alma exige coragem. E escrever é esse espelho. Não estou falando de postar frases bonitas em rede social. Estou falando de escrever só para você. De abrir o peito num caderno, num bloco de notas, onde for. Escrever suas falhas, seus medos, seus arrependimentos, suas vitórias de verdade. Sem filtro, sem se esconder. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. E ele não escrevia para impressionar ninguém. Escrevia para lembrar a si mesmo de quem precisava ser. Daí nasceu o livro Meditações, um dos pilares do estoicismo. Você tem coragem de fazer o mesmo? De parar tudo e escrever. Hoje eu fugi de mim mesmo. Hoje eu tive medo. Hoje eu repeti um erro antigo. Porque é nesse ato de se encarar que começa a transformação. Escrever é se despir. É se ver nu diante de si. É o primeiro passo para deixar de se sabotar. Musônio Rufo dizia que confissão é o início da cura. E quando você escreve, você confessa. Você deixa de fingir. Pega um caderno e começa hoje.
Chame de diário de batalha, se quiser, e não precisa de nada especial. Pode ser o celular, um papel velho. O que importa é a prática. Todo dia, 10 minutos. O que você fez que não se orgulha? O que você evitou por medo? O que você aprendeu sobre si hoje? Que verdade você precisa aceitar? A escrita limpa a alma, revela padrões escondidos, te mostra onde está se sabotando. E com o tempo, você começa a tomar decisões diferentes. Escrever é como passar um pano num espelho sujo. No começo, vem a vergonha, a raiva, até a negação. Mas quanto mais você escreve, mais se enxerga. E quando se enxerga, não dá mais para viver no automático. Epicteto dizia: é impossível aprender aquilo que achamos que já sabemos. Escrever mostra onde você ainda está fingindo. Mostra o que precisa aprender de verdade. E te dá a chance de se reconstruir por inteiro. Tem mais. Escrever também é um ato de amor. Amor por si mesmo. Amor pela sua história. Amor pelo que você pode se tornar. Então, se tiver coragem de começar esse hábito estoico hoje, comenta: eu escolho me libertar. Porque a verdade pode doer. Mas a mentira te destrói em silêncio. Escolha a verdade. Agora que você começou a colocar no papel suas verdades, é hora de fazer uma limpeza ainda mais profunda. Chegou o momento da quarta ação estoica. Desapegue do que te prende ao chão. Imagina tentar correr com uma mochila cheia de pedras nas costas. É isso que muita gente faz com a própria vida. Tenta crescer, mudar, evoluir, mas está agarrado em coisas que já deveriam ter ficado para trás há muito tempo. Isso é prisão. Invisível, sim, mas tão real quanto uma cela de concreto. Apegos nos amarram. A objetos, a pessoas, a versões antigas de nós mesmos. Apegos a ideias, a mágoas, ao passado, ao medo do futuro. Vivemos como se tudo fosse durar para sempre, mas a verdade é outra. Tudo passa, tudo muda, e quanto mais você tenta segurar o que já não serve, mais você se afasta da leveza que precisa para voar mais alto. Sêneca dizia que é tolice sofrer pela perda do que é perecível. Mesmo assim, a gente insiste em se agarrar a coisas que nos puxam para baixo. Talvez seja uma relação que já morreu por dentro, mas você insiste em manter por medo da solidão. Talvez seja um trabalho que suga sua energia todos os dias, mas que você segura porque é estável. Talvez sejam objetos, roupas, lembranças que representam quem você era e não mais quem você quer ser. E às vezes, o que te prende é um sentimento: culpa, raiva, arrependimento. Tudo isso vira corrente. O estoicismo ensina que tudo o que é externo está fora do nosso controle, e por isso, não pode ser a base da nossa paz. Quando você se apega ao que está fora, vive na instabilidade. É como construir casa em cima de areia. Hoje está tudo firme, amanhã tudo desmorona. Então, desapegar é um ato de libertação. Comece pelo seu espaço físico. Olhe ao seu redor. Quanta coisa parada, sem uso, cheia de energia estagnada. Faz uma triagem. Isso aqui me ajuda a evoluir ou me atrasa? Me representa ou me prende? Se não serve mais, libera. Doe, venda, jogue fora. E sinta o peso indo embora junto. Depois, vai para o lado emocional. Escreve o nome das pessoas, situações, memórias que ainda te prendem. Não para culpar, mas para liberar. A vida é leveza. E leveza não é viver sem peso. É viver sem peso morto. Essa prática estoica te ensina algo profundo. A confiar na sua própria solidez. A saber que mesmo sem nada externo, sem aplausos, sem garantias, sem certezas, você ainda é inteiro. E isso, meu amigo, é poder, de verdade. Não tenha medo de perder. Tenha medo de viver preso a algo que já deveria ter soltado, porque o que te prende hoje ocupa o lugar do que pode te libertar amanhã. Se você soltou o que te travava, chegou a hora de dar o próximo passo. A quinta ação estoica é: levante-se antes do caos e vença o dia. Acordar cedo não é modinha nem fórmula mágica de guru de internet. É símbolo. É o primeiro ato do dia que grita: eu tô no controle. Quando você desperta antes, do mundo você cria tempo. Tempo só seu.
Tempo para organizar os pensamentos, definir intenções, colocar o pé no chão com firmeza. Marco Aurélio dizia: levante-se para cumprir o propósito de um ser humano. Isso é mais que uma frase, é direção. E que propósito é esse? Viver com virtude, agir com razão, servir ao mundo. Mas como você vai fazer isso se já começa o dia no modo pânico? Acordando atrasado, correndo para todo lado, reagindo a tudo e a todos. Você começa perdendo. A primeira batalha do dia é contra o botão soneca. Se você perde essa, perde força para todas as outras. Acordar cedo é um treino de domínio. Sobre a preguiça, sobre a inércia, sobre o comodismo. Não precisa ser às 5h da manhã. Precisa ser antes da bagunça começar. Antes das demandas, das mensagens, das cobranças. É o seu momento sagrado. E aqui vai uma rotina estoica matinal para você adaptar à sua realidade. Primeiro, levante na primeira tentativa. Nada de ficar negociando com o travesseiro. Segundo, silêncio. Nada de celular. Só você com você. Respira. Sente a vida. Agradece. Terceiro passo, mentalize. Pensa nas batalhas que pode enfrentar no dia. Antecipe os erros, os desafios, os gatilhos. Escolha antes como vai reagir. Qual virtude quer praticar hoje? Paciência, coragem, justiça. Quarto, movimente o corpo. Pode ser treino pesado, uma caminhada, um alongamento. Sinta o corpo vivo. A energia não vem do nada. Ela é gerada. E quando você movimenta o corpo, clareia a mente. Não precisa de horas. Meia hora já muda tudo. Enquanto o mundo ainda dorme, você já está desperto. Enquanto os outros se arrastam, você caminha com propósito. Enquanto o caos começa, você já criou ordem interna. Isso não é sobre produtividade, é sobre presença. É sobre começar o dia afirmando que quem comanda é você. E quando você domina o começo, o resto do dia respeita. Sabe qual é o maior luxo hoje? Ter tempo só seu. Tempo que não foi engolido pelo algoritmo, nem por cobranças, nem por comparação. Tempo que é espaço de silêncio, de intenção, de reencontro. Acordar antes do mundo é um ritual de poder. É você dizendo, eu tô desperto. Não só com os olhos, mas com a alma. E uma alma desperta muda tudo ao redor. Depois de acordar, antes do mundo, vem o verdadeiro campo de batalha. A sua mente. A sexta ação estoica é clara como um raio. Domine a tempestade dentro de você. Já sentiu sua cabeça virar um redemoinho? Raiva, medo, ansiedade, dúvida. Tudo junto, bagunçando. O que você pensa e o que você faz. É como se você fosse um barquinho frágil num mar agitado, tentando não afundar. E é nesse cenário que você precisa aprender uma lição vital. Se não dominar suas emoções, elas vão destruir tudo o que você está tentando construir. Parece exagero, mas não é. Emoções desgovernadas arruinam relacionamentos, projetos, reputações e o pior, destroem o respeito que você tem por si mesmo. O estoicismo não diz que você tem que ser de pedra. Marco Aurélio também sentia tudo isso, mas ele escrevia para si mesmo: a alma se torna invencível quando rejeita o medo, o desejo e a raiva. Ele não falava de apagar as emoções, falava de observar, de não ser refém. O problema não é sentir, é agir no impulso. Sentir raiva é humano. Mas deixar a raiva guiar suas decisões? Isso é fraqueza. Sentir medo faz parte. Mas deixar o medo paralisar seus passos, isso é prisão. O estoico entende. Você não é a emoção. Você é quem observa. Você é quem escolhe. Então imagine o seguinte: algo dá errado. Você ouve algo que te fere. A mente começa a ferver. Mas em vez de explodir, você respira. Você assiste a emoção subir como uma onda. E ao invés de surfar nela no desespero, você se ancora. Você pergunta: isso é útil agora? Essa reação me representa? Qual atitude honra quem estou me tornando? Essa pequena pausa muda tudo. Esse momento entre o estímulo e a resposta é onde mora sua liberdade, e esse domínio não cai do céu.
Vem de treino diário, de vigilância interna. É como malhar a mente. Aqui vão 3 práticas estoicas para te ajudar a domar o furacão. A primeira é a pausa. Antes de qualquer reação, respire por 3 segundos. 3. Isso já salva amizades, empregos, casamentos, sua dignidade. Segunda, diário das emoções. No fim do dia, escreva o que te tirou do eixo, o que sentiu, como reagiu e como poderia ter feito melhor. A terceira, antecipe. Imagine antes os desafios do dia. Planeje como o seu eu ideal reagiria. Dominar emoções é como montar um cavalo selvagem. No começo ele te derruba, mas com treino ele te obedece. E um dia você percebe, aquilo que antes te desmontava, hoje te fortalece. Epicteto dizia, quer ser invencível? Então não entre em batalhas que não pode vencer. A maior de todas é contra o próprio impulso. E se você vence ela, vence qualquer coisa. Agora que você aprendeu a segurar as rédeas das suas emoções, vem a próxima ação estoica. Fale menos, viva mais. Num mundo onde todo mundo quer dar opinião, parecer certo, mostrar sabedoria, o silêncio virou uma raridade. As pessoas falam, mas vivem pouco do que dizem. A palavra virou performance. E quando o falar supera o fazer, a essência se perde. Os estoicos viam isso como um desperdício de energia. Sêneca dizia, a palavra deve ser vestida com ação. Essa frase bate como martelo na consciência. Fale menos. Prove mais com atitudes. Mostre sua mudança em silêncio. Pare de anunciar cada passo, porque quanto mais você fala, mais cria pressão, mais alimenta o ego e menos se move de verdade. O estoico corta o excesso. Ele prefere ser do que parecer, e isso é raro hoje. A maioria prefere a ilusão de mudança. Diz que vai fazer, promete que vai começar, e só em falar já se sente bem, mas não move um dedo. Isso é armadilha. Enquanto você explica, o tempo passa. Enquanto você justifica, a vida segue. Enquanto você fala demais, a sua energia escorre como areia entre os dedos. O estoico sabe, palavra tem peso, e se for usada demais, perde valor. Então, pratique a contenção. Corte pela metade as palavras. Use só o necessário. Não é calar para sempre, é falar com intenção. É deixar que suas ações falem por você, porque o mundo escuta muito mais quem vive do que quem fala. Quando você começa a falar menos, sua presença cresce. As pessoas te escutam mais, não porque você grita, mas porque você representa algo. Você vira referência sem precisar se explicar. E isso vem da coerência, vem do silêncio que constrói, vem do compromisso que ninguém vê. As promessas não ditas valem mais que 1000 discursos, porque a palavra é vento, a ação é raiz. E quando você começa a viver assim, algo muda dentro e fora. Você se basta. Não depende mais da validação dos outros. Você ganha tempo, foco, respeito. E mais importante, você ganha poder sobre si mesmo. Zenão, o fundador do estoicismo, dizia: temos 2 orelhas e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. Então escute mais, sinta mais, e só fale quando for necessário de verdade. Treine isso nos próximos dias. Quando for responder, respire antes. Quando for dar opinião, pergunte: isso vai somar? Se não for, segure. O mundo já tem barulho demais. O que ele precisa é de exemplos vivos. E talvez, sem perceber, você se torne um desses exemplos. Não por falar bonito, mas por viver melhor. Depois de aprender a viver no silêncio, vem uma ação que vai te tirar completamente da zona de conforto. Procure o desconforto e torne-se à prova de dor. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo de qualquer dor. É como se cada dificuldade fosse uma ameaça que precisa ser evitada a todo custo. Mas sabe o que o estoicismo ensina? Que é justamente na dor certa que a gente cresce, não aquela dor que destrói, mas a dor que forja, que fortalece, que transforma ferro frágil em espada afiada. Epicteto sabia disso na pele. Ele foi escravo. Sentiu o frio, a fome, a solidão, e mesmo assim dizia: as dificuldades
revelam o que somos. Não é quando tá tudo bem que você descobre quem é. É no caos, é na dor, é no limite. Por isso, a ideia aqui não é sofrer por sofrer. É se expor ao desconforto com propósito, escolher todos os dias um tipo de dor que fortaleça o espírito. É como afiar a própria alma. Quer saber como aplicar isso na prática? Comece com o banho frio. Sim, água gelada. Não negocie. Entre, sinta, respire fundo. Você não está treinando o corpo, está treinando a mente. Está ensinando a si mesmo a suportar o incômodo, a não fugir, a não quebrar diante do primeiro sinal de pressão. E isso, com o tempo, muda quem você é. Depois tente o jejum, não por estética, mas para mostrar ao corpo e à mente que você não é refém da vontade. Quando você aprende a lidar com o vazio, percebe que precisa de muito menos do que achava, que consegue viver com pouco, que tem domínio sobre seus impulsos. Treine o físico, não para ter um corpo bonito, mas para enfrentar a dor do esforço, a dor do limite, a dor da persistência. Cada gota de suor te prepara para a dor que virá, porque ela vai vir. A vida cobra, e os fracos quebram, mas os que se treinam, suportam. Tente também o desconforto social. Fale a verdade, mesmo quando ela incomoda. Diga não quando quiser dizer sim só para agradar. Vista roupas simples por um dia. Fique longe das redes por 24 horas. Evite açúcar, evite o fácil. Tudo isso constrói um tipo de força que não aparece nas fotos, mas que segura sua alma de pé quando tudo desaba. É o treinamento invisível que forma o estoico. Marco Aurélio perdeu filhos, foi traído, viveu guerras, mas escreveu sobre serenidade. Por quê? Porque se treinava diariamente para não depender do conforto, para não fazer da facilidade uma bengala. Ele entendeu que a dor não é inimiga, é professora. Escolha uma dor, por dia. Um desconforto consciente e vá moldando sua coragem, porque no fim o que antes te assustava, agora é só mais um passo na sua construção. Agora que você está treinando o corpo e a mente para suportar o que vier, chegou a hora de encarar algo ainda mais poderoso, a possibilidade da perda. A nona ação estoica é um dos exercícios mais impactantes e transformadores. Imagine perder tudo e seja grato por ainda ter algo. Parece pesado, eu sei, mas é nesse peso que mora a leveza verdadeira. Olha ao seu redor agora. Tudo que você tem, tudo que você ama, tudo que considera garantido. E se sumisse amanhã é difícil imaginar, né? Mas o estoicismo chama isso de premeditatio malorum, a meditação sobre os males. Sêneca dizia, devemos prever todos os infortúnios da vida e dizer a nós mesmos, eles virão. E se vierem, eu os superarei. Isso não é pessimismo, é preparação, porque quem se prepara sofre menos. Quem aceita a incerteza da vida vive com mais verdade. E mais, começa a valorizar de verdade o que tem agora. A maioria vive achando que tudo vai durar para sempre, que as pessoas vão estar ali amanhã, que a saúde vai estar firme, que o tempo está garantido. E por acreditar nisso, muita gente vive reclamando, desperdiçando, tratando com descaso o que é na verdade um presente. Quando você imagina a perda, você não enfraquece. Você acorda, você agradece, você começa a ver beleza nas pequenas coisas. O cheiro do café, um abraço, uma mensagem simples. Faz o teste. Todo dia antes de sair de casa, feche os olhos por 2 minutos. Imagine perder algo importante. Sua liberdade, sua voz, sua casa, alguém que ama. E ao abrir os olhos, viva aquele dia como se fosse o último com isso. Valorize como se soubesse que tudo é passageiro. Porque é. A perda virá. E quando vier, que você esteja preparado não com frieza, mas com sabedoria. Marco Aurélio lembrava da morte todos os dias. Escrevia, você pode deixar a vida agora. Deixe isso guiar suas ações. Isso muda tudo, porque quando você se lembra da finitude, para de desperdiçar palavras, tempo e energia com o que não importa. Começa a falar com mais presença. Amar com mais entrega, trabalhar com mais intenção e até descansar com mais paz. Então aqui,
vai o exercício estoico. Todos os dias escreva 3 coisas que você ainda tem, mas seja específico. Não escreva família. Escreva, minha mãe está viva hoje. Não escreva saúde. Escreva, tenho forças para levantar da cama. Esse exercício devolve sentido ao que estava invisível. E isso, meu amigo, transforma tudo. Porque quando você aprende a perder, aprende a viver. Agora que você aprendeu a enxergar o valor das coisas antes que elas se vão, chegou a hora de acender uma luz onde ninguém está olhando. A 10ª ação estoica é: faça o bem quando ninguém estiver vendo. Num mundo onde até a gentileza virou conteúdo, onde tudo precisa ser postado, curtido, aplaudido, fazer algo em silêncio virou raridade. Mas é no silêncio que o caráter verdadeiro nasce. A bondade que vale mesmo é aquela que não busca retorno. O estoico não age para agradar plateia, age porque é o certo. Marco Aurélio dizia: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Simples assim. Ele não anotava essas frases para fazer bonito. Era para se lembrar todos os dias de manter a integridade, mesmo quando ninguém estava vendo. E é aí que mora a grandeza. Porque é muito fácil ser ético quando há olhos te observando. Difícil é quando a escolha certa não dá prestígio nenhum. Quer testar o seu caráter? Veja como age quando pode trapacear e ninguém vai descobrir. Quando pode ignorar e ninguém vai te cobrar. Quando pode virar as costas e não haverá consequências. É nesse lugar que nasce a virtude real. É nesse escuro que brilha quem você é de verdade. Fazer o bem escondido não é fraqueza. É força silenciosa. É maturidade. É solidez de alma. Epicteto falava: não diga que é filósofo. Viva como tal. Traduzindo, não diga que é bom. Seja. E seja mesmo quando ninguém perceber. Mesmo quando ninguém elogiar. Mesmo quando ninguém agradecer. Isso não é vaidade. É consciência. E sabe qual a recompensa disso? A paz interior. Aquela tranquilidade que aparece quando você deita à noite e sabe que fez o certo. Só isso. E isso é tudo. Comece hoje. Faça algo bom sem contar para ninguém. Pode ser pequeno, um elogio sincero, um favor, um gesto de atenção. Não precisa postar, não precisa anunciar. Sinta o poder disso. Porque quando você age assim, fortalece a alma. E quando a alma se fortalece, você se torna inabalável. A virtude silenciosa tem um brilho que ninguém apaga. Sêneca dizia que devemos viver de forma que sejamos os mesmos por dentro e por fora, sem máscaras, sem encenação, só sendo. E esse ser começa no escuro, longe dos olhos do mundo. Faça o bem por convicção, não por conveniência. Porque tudo passa. Fama, curtidas, aplausos. Mas o bem que você faz em silêncio, esse fica, esse molda, esse transforma. Depois de fazer o bem em silêncio, você precisa cuidar daquilo que alimenta sua alma. A 11ª ação estoica é: alimente sua mente com sabedoria todos os dias. A gente vive preocupado com o que come, com os rótulos dos produtos, com a água que bebe, mas quase ninguém para pensar: o que eu ando colocando dentro da minha cabeça? Porque do mesmo jeito que o corpo adoece com comida ruim, a mente também apodrece com conteúdos vazios. E hoje, o que não falta é alimento tóxico para a alma. Rolagens infinitas de bobagem, fofoca, negatividade, comparação. Isso parece inofensivo, mas vai corroendo sua força por dentro. O estoicismo ensina o oposto. Alimente sua mente com ideias que elevam, com pensamentos que desafiam, que despertam, que te colocam de pé. Ler os grandes estoicos é como sentar à mesa com gigantes. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, Musônio Rufo, homens que viveram o que escreveram. Eles não escreveram só para o tempo deles, eles escreveram para todos os tempos. E quando você lê esses textos, parece que alguém sussurra no seu ouvido. Levanta, resiste, age com coragem. Não precisa de horas por dia, 15 minutos já mudam tudo. A leitura estoica diária é como um banho frio na alma. No começo incomoda, depois te desperta, te limpa,
te fortalece. É como se você vestisse uma armadura invisível a cada página. E quando isso vira hábito, sua mente muda. Você começa a pensar diferente, reagir diferente, escolher diferente. Porque esses textos são espelhos. Eles mostram o que há de nobre em você, mas também escancaram suas fraquezas. Te tiram do piloto automático. Te lembram que você tem escolha, que você tem poder, que você pode ser senhor de si mesmo, mesmo em meio ao caos. Então aqui vai o convite. Escolha um horário do seu dia. Pode ser ao acordar ou antes de dormir. Leia. Pode ser Meditações, de Marco Aurélio, Cartas a Lucílio, de Sêneca, ou até um vídeo aqui no Estoicismo Racional. O importante não é o livro, é a constância, é o ritual, é o encontro diário com a sabedoria que atravessou séculos para chegar até você. Com o tempo, essas palavras vão morar na sua memória. Você vai lembrar delas nos momentos difíceis, vai respirar e se perguntar: o que Marco Aurélio faria agora? Vai tomar decisões melhores, vai agir com mais razão e menos impulso. A sabedoria se torna prática viva. Não é mais algo que você sabe, é algo que você é. Agora que você aprendeu a se alimentar de sabedoria todos os dias, vem aí uma lembrança poderosa, uma das mais difíceis, mas também uma das mais libertadoras. A 12ª ação estoica é: lembre-se que vai morrer e comece a viver de verdade. É isso mesmo, você vai morrer. Essa frase pode parecer fria, até chocante, mas guarda em si uma das maiores chaves para viver com urgência, verdade e propósito. Porque só quem entende a morte aprende a valorizar a vida. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito, como se sempre houvesse um amanhã. Mais uma chance, mais um depois. Mas não tem. A única certeza que a gente tem é que a vida vai acabar, e mesmo assim, vivemos adiando tudo o que importa. Quantas palavras você deixou de dizer? Quantos abraços você economizou? Quantos sonhos deixou para depois? Você percebe o quanto a gente vive dormindo, achando que vai dar tempo para tudo? Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E é exatamente isso. Quantas horas do seu dia você entregou para o nada? Para o piloto automático? Para a raiva inútil? Para o scroll infinito? A lembrança da morte não vem para te deixar triste, vem para te acordar. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: você pode deixar a vida agora. Deixe isso guiar suas ações. Isso é foco, isso é urgência, isso é lucidez. E quando essa consciência entra na alma, tudo muda. Você começa a falar com mais intenção, a amar com mais profundidade, a viver com mais presença. Porque entende que cada dia pode ser o último, que cada conversa pode ser a última memória, que cada escolha pode ser a última marca. A morte vira conselheira. Ela sussurra: viva o agora. E o agora começa a ganhar um valor que antes era invisível. Por isso, pratique isso diariamente. Feche os olhos e lembre-se: hoje pode ser meu último dia. O que eu mudaria? Abrace mais forte. Peça perdão. Comece o que vem adiando. Descanse com presença. Trabalhe com verdade. Ame com coragem, porque o tempo é implacável e o que não for vivido agora, talvez nunca seja. Você não precisa ter um anel escrito Memento Mori, nem uma caveira sobre a mesa. Só precisa lembrar, respirar e sentir o milagre de estar vivo. Isso já basta. Isso é tudo. A morte não é o fim. É o lembrete. E quem escuta, esse lembrete vive diferente, vive com alma, vive com sentido. E agora chegamos à última ação, que na verdade é um recomeço. Reinicie sempre com cicatrizes, não com arrependimentos. Isso pode soar estranho à primeira vista, mas escuta com o coração. A vida não é uma linha reta. Ela é feita de ciclos, de quedas e recomeços, de versões suas que morrem, para que outras possam nascer. E o estoico sabe disso melhor do que ninguém. Ele não teme o recomeço, ele o honra. Muita gente carrega o peso dos erros, das falhas, das promessas quebradas, como se isso fosse o fim. Mas não é. O verdadeiro fracasso não é cair, é não tentar mais.
Marco Aurélio escrevia para si mesmo: o fracasso é não começar. E ele sabia o que estava dizendo, porque até o imperador, com todo o seu poder, acordava confuso, desanimado, tentado a desistir. Mas ele levantava e começava de novo, todo santo dia. Você também pode. Não importa quantas vezes tenha se perdido, quantas vezes você tenha se odiado por repetir o mesmo erro. Hoje é dia de recomeçar. Mas não recomece vazio. Recomece com cicatrizes, com a bagagem do que já viveu, com os aprendizados que a dor te deu, com a consciência de que cada queda te moldou, que cada silêncio te ensinou, que cada perda te afinou por dentro. Cicatriz não é fraqueza, é medalha de quem enfrentou, de quem não fugiu, de quem caiu, mas voltou de pé. E arrependimento, sim, esse é o veneno, porque ele vem do que você não teve coragem de viver, das palavras que não disse, dos passos que não deu, dos dias que deixou escapar por medo, por preguiça, por descuido. Então recomece, mas com coragem, com propósito, com brutal honestidade. Talvez você precise recomeçar uma ideia, um projeto, uma rotina, uma relação, ou até a forma como se enxerga. E tá tudo bem. Ninguém acerta de primeira. O importante é não desistir de si. O estoico não espera o cenário ideal. Ele age. Ele molda a si mesmo no meio da batalha. Ele erra e tenta de novo. Ele falha, mas aprende. Ele se quebra, mas renasce com mais firmeza. Se você chegou até aqui, alguma parte sua já começou a morrer. Aquela versão, frágil, reativa, preguiçosa. E isso é lindo, porque é sinal de que sua alma está se movendo, está acordando, está renascendo. O estoicismo é essa forja, dura, mas justa, que transforma cada cicatriz em escudo, que transforma cada dor em virtude e cada recomeço numa vitória silenciosa. Você não é fraco por precisar recomeçar. Você é forte porque não se entregou. O mundo vai dizer que está tarde demais, que você errou demais, que não vai dar certo. Mas o mundo não sabe da sua luta interna. O mundo não viu as madrugadas em claro, nem os silêncios cheios de dor, nem os momentos em que você quis desistir. E mesmo assim, continuou. Recomeçar exige mais coragem do que começar, porque agora você já sabe o peso, já sabe o caminho, já conhece o sabor da queda, e mesmo assim escolhe levantar. Não espere aplausos. O recomeço vem quieto, cheio de dúvida, cheio de medo, cheio de dor nos ombros, mas vem também com clareza, com força nova, com aquela paz de quem está indo, na direção certa, nem que seja devagar, nem que seja um passo por dia. Você não é seus erros, você é o que escolhe fazer com eles. Você não é seu passado, você é a decisão que toma agora. Você não é um rascunho mal feito. Você é uma obra em construção constante. O estoicismo é o seu alicerce, a filosofia que não te poupa da dor, mas te ensina a atravessá-la com dignidade, a caminhar firme, mesmo quando o chão treme, a manter os olhos no alto, mesmo quando tudo ao redor grita desespero. Reinicie quantas vezes for preciso, mas que cada recomeço traga memória, traga cicatriz, traga o lembrete do que você já suportou e transforme isso em base para sua nova versão. Honre quem você foi, até as versões mais perdidas, mais frágeis, mais falhas, porque foram elas que te trouxeram até aqui. Foram elas que resistiram quando tudo pedia rendição. Foram elas que seguraram a barra quando o chão parecia sumir. Agora é com você. Você tem o que precisa. Você é o que precisa. O tempo é agora. A chance é essa. Não dá mais para esperar. Você está exatamente onde precisa estar para dar o próximo passo. Não importa o que aconteceu ontem. O que importa é o que você vai fazer hoje. Vai com medo mesmo. Vai com dúvida, vai cansado, mas vai. Porque o estoico não espera estar pronto. Ele age e se molda no caminho. E esse caminho é teu. Só teu. Ninguém pode percorrer por você. E quando esse ciclo da vida se encerrar, porque ele vai, que você possa olhar para trás e dizer: eu vivi com intensidade, com coragem, com verdade. E que ninguém diga que foi sorte. Que digam:
Ele teve disciplina, ele teve alma, ele teve fogo. Porque esse é o verdadeiro renascimento, o que nasce das cinzas, mas não se apaga nunca mais. Agora que você entendeu o valor do renascimento, precisa aceitar que a jornada não tem linha de chegada. A vida estoica não é uma corrida com troféu no final. Ela é um ciclo, um campo de batalha que se renova a cada amanhecer. A cada desafio vencido, surge outro. A cada fraqueza superada, uma nova virtude é testada. E é por isso que a filosofia estoica nunca se acomoda. Ela não quer te entregar um destino, quer te moldar enquanto você caminha. Cada uma dessas 13 ações foi mais do que um conselho. Foi um espelho, um chamado, um convite à responsabilidade. Porque no fim das contas, não é o mundo lá fora que define quem você é. É o que você faz com o que sente, com o que pensa, com o que escolhe em silêncio. O estoicismo não quer que você memorize frases bonitas, quer que você as viva, quer que cada atitude sua reflita a firmeza de quem se conhece. Você aprendeu a matar velhos hábitos, a silenciar o ruído, a escrever a própria alma. Aprendeu a soltar o que pesa, a levantar antes do caos, a domar as próprias emoções, a falar menos e agir mais, a buscar a dor certa, a imaginar a perda para valorizar o agora, a fazer o bem sem plateia, a se nutrir de sabedoria, a lembrar da morte para viver com presença, e por fim a recomeçar com cicatrizes, não com arrependimentos, mas tudo isso só vale se virar prática, se sair da tela e entrar no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no modo como você olha para o espelho, e se um dia você esquecer, volte, releia, reassista, porque o verdadeiro aprendizado não termina. Ele se cultiva, ele se reforça. Ele se atualiza em você todos os dias a cada pequeno gesto. E para fechar essa trilha de transformação, quero te contar uma história que talvez você nunca tenha ouvido. Uma história sobre um homem esquecido, mas que sem ele, talvez você nunca tivesse conhecido Marco Aurélio, Epicteto ou Sêneca. O nome dele era Crísipo de Solos. Ele não era um filósofo de holofotes, era um pensador profundo, um mestre da lógica. O terceiro líder da escola estoica. Dizem que ele escreveu mais de 700 obras. Construiu as pontes entre lógica, física e ética, e com sua mente afiada, uniu razão e prática. Foi chamado de o segundo fundador do estoicismo, um gigante que viveu sem precisar ser visto. E sabe como ele morreu? Rindo, literalmente. Fez uma piada sobre um burro comendo figos, deu tanta risada que partiu. Em paz, em leveza, depois de uma vida inteira dedicada à disciplina, à verdade, à virtude. Pode parecer irônico morrer de rir, mas para um estoico, como Crísipo, não foi acaso, foi coerência. Ele viveu com lógica, mas também com leveza, e partiu como viveu, sem medo, sem pendências, com a alma leve. Essa história é um lembrete de que até os maiores pensadores eram humanos. Riam, sentiam, sofriam, e mesmo assim mantinham a retidão. Isso te mostra uma coisa essencial. Você não precisa ser perfeito, precisa ser firme e verdadeiro, e constante no seu compromisso com a excelência. Você talvez nunca escreva 700 livros, talvez nunca tenha seu nome lembrado em 1000 anos, mas você escreve algo todos os dias, sua conduta, seu legado invisível, seu impacto silencioso, e isso começa nas pequenas escolhas, no jeito como responde uma crítica, no modo como trata quem não tem nada para te oferecer, na sua disciplina quando ninguém está olhando, no seu silêncio quando dava para gritar. O estoicismo não te promete palco, nem glória, nem fama. Ele te entrega algo maior, a chave da sua liberdade interior, um território sagrado onde ninguém entra, onde só você comanda, um lugar onde a opinião dos outros não decide quem você é, onde a dor não te quebra, apenas te ensina, onde o caos do mundo não rouba sua paz, porque a paz não vem do que te cerca, vem do que te sustenta por dentro. É ali, nesse espaço invisível, que nasce a serenidade, a coragem, o foco,
a firmeza. Tudo aquilo que o estoico cultiva como se fosse uma flor em terreno seco. E quando as tempestades chegam, e elas sempre chegam, você não vira vítima. Você vira raiz. Você vira rocha. Você vira aquele que permanece de pé enquanto todos se curvam ao desespero. E isso não é arrogância, é autodomínio. Pensa em Crísipo. Ele viveu para consolidar uma escola de sabedoria milenar. E partiu sorrindo, porque sabia que o que realmente importa, ninguém pode tirar, nem a crítica, nem a dor, nem a morte. Sua serenidade era seu patrimônio, que você também construa a sua, em silêncio, em consistência, em coerência, todos os dias, porque o mundo pode até não ver, mas você sente, e se em algum momento você escorregar, lembra, o caminho não exige perfeição, ele exige presença e coragem, e humildade para recomeçar, de novo e de novo, até que viver com propósito se torne tão natural quanto respirar. E quando isso acontecer, você não vai mais precisar se convencer de nada. Você será. E ser, no fim das contas, é tudo o que um estoico precisa. Agora imagina essa cena. Você andando sozinho por uma praia deserta. Os pés descalços afundam na areia fria. O vento toca o rosto como se fosse um lembrete de que ainda está vivo. As ondas quebram à sua frente com uma força serena, levando com elas memórias antigas, culpas escondidas, ressentimentos mal digeridos. A cada passo, parece que algo vai ficando para trás. E você percebe, tudo passa, tudo se transforma, e tudo começa quando você escolhe soltar. Mas diferente do mar, que vai e volta sem pensar, você tem uma âncora, um centro, um norte, seu caráter. É nele que você constrói um farol, uma firmeza que te guia quando a escuridão aperta, quando a tempestade vem. O estoico vive com esse farol aceso. Ele não controla o mar, mas controla o leme. Não escolhe os ventos, mas escolhe como ajustar as velas. E essa é a diferença entre quem afunda e quem atravessa. Quando a dor bater, e ela vai bater, estenda a mão, não para reclamar, mas para agradecer. Porque a dor vem mostrar onde ainda falta maturidade, onde ainda há algo para crescer, onde a alma ainda precisa ser lapidada. O estoico não foge da dor, ele a observa, ele a acolhe, ele a atravessa, porque sabe que toda dor carrega uma lição, e cada lição é uma chance de se tornar maior do que era antes. A vida vai te testar, com perdas, com frustrações, com silêncio. Vai te dar dias em que tudo parece falhar, gente que te decepciona, momentos que te esvaziam. Mas até isso tem valor, porque na vulnerabilidade existe força, e quem aceita sua dor sem se render a ela, ganha algo que ninguém tira, dignidade. E essa dignidade é o que sustenta a alma nas noites longas. Permita-se amar a verdade, mesmo quando ela for desconfortável, porque é nela que mora a liberdade. A mentira é uma prisão bonita, um alívio passageiro, mas o preço é alto, sua integridade. Sem a verdade, você vive à deriva, refém de ilusões, preso em medos que nem são seus. A verdade pode doer, sim, mas também pode libertar. E o estoico escolhe a dor da verdade ao conforto da ilusão. Quanto mais você se afasta do engano, mais se aproxima de quem você realmente é. E quem você é, no fundo, é um ser capaz de construir o próprio destino, de forjar sua própria essência, de moldar com firmeza a alma que deseja carregar. Essa consciência transforma, essa decisão edifica, e ela começa agora. Agora, visualiza os próximos 90 dias como um livro ainda não escrito. Cada amanhecer é uma página em branco e você é o protagonista. O que vai escrever? Que decisões vão marcar essa história? Vai repetir a mesma versão de sempre? A que reclama, que se esconde, que adia tudo? Ou vai despertar o guerreiro interior que já cansou de se encolher, mas que ainda não desistiu de tentar de novo? A escolha está nas suas mãos, e não precisa ser grandiosa, precisa ser constante. O herói estoico não surge em gestos épicos. Ele aparece quando, mesmo diante de uma tempestade, anota seus pensamentos.
Quando, mesmo cansado, ainda pratica a virtude. Quando, mesmo sem saber se vai dar certo, escolhe fazer o que é certo. Isso não precisa de palco, precisa de compromisso, e compromisso se constrói um dia de cada vez. 90 dias passam num piscar. 3 meses. Tempo suficiente para mudar hábitos, pensamentos, posturas, mas também curto demais para desperdiçar com distrações. O estoico entende que não é o mundo que precisa mudar, é o modo como ele se posiciona dentro do mundo. E essa virada de chave acontece no silêncio, nos detalhes, naquela respiração que segura uma resposta impulsiva, naquele instante em que você lembra: as opiniões dos outros são nuvens, e minha mente é o céu. Naquele momento em que, mesmo cansado, você levanta para treinar o que mais importa: o autoconhecimento. A cada novo dia, a filosofia estoica te faz uma pergunta: isso é teu ou foi empurrado para você? Porque muita coisa que a gente carrega nem é nossa. São expectativas que a sociedade colou na nossa pele, medos herdados, feridas que repetimos sem entender. E quando você para questionar, começa a se libertar, começa a ser leve, começa a andar com as próprias ideias, não com as ideias dos outros. O verdadeiro estoico não precisa parecer forte, ele precisa ser forte. E a força que ele carrega vem desses rompantes de disciplina silenciosa, não dos gritos, não dos discursos, mas do gesto firme, da escolha difícil, do passo constante. Essa é a diferença entre viver no automático e viver com presença, entre se arrastar e avançar com propósito. E se você chegou até aqui, já sabe, o que antes te esmagava, hoje é só mais uma pedra no caminho. E você? Você virou construtor de pontes, um forjador da própria alma, um guerreiro que não precisa mostrar força, porque já é força em movimento. Você já tem tudo o que precisa. Dentro de você já existe a matéria-prima de tudo o que sonha ser. A força que transforma medo em ação, a clareza que separa o essencial do supérfluo, a calma que resiste mesmo quando o mundo inteiro grita: caos. Mas tudo isso só ganha forma quando você dá o primeiro passo. E se for preciso, que você dê esse passo hoje, dê de novo amanhã e depois de amanhã também. Porque o estoico não espera motivação. Ele constrói ritmo. A jornada não tem atalho. É chão, é poeira, é suor. Mas também é leveza para quem aprende a caminhar com consciência. A estrada estoica não é feita de destino marcado, mas de curvas internas, de descobertas que surgem quando você acha que não aguenta mais, e mesmo assim segue. A cada dificuldade vencida, uma camada nova da sua essência se revela. E você percebe que o que parecia fim era só mais um convite ao crescimento. Cada novo desafio, um novo guardião interno aparece. Uma virtude que dormia e que só desperta na crise. Uma paciência que você não sabia ter. Uma firmeza que nasce da dúvida. Uma coragem que cresce em meio ao medo. E aí você entende. Quanto mais você mergulha para dentro, mais forte você volta. Mais centrado. Mais verdadeiro. Mais dono de si. Erga-se. Abre os olhos para a vastidão que pulsa aí dentro. Você não nasceu para se esconder, nem para sobreviver no automático. Você nasceu para viver com alma, com firmeza, com propósito. A vida não vai esperar você estar pronto. Ela já começou. E o tempo, esse senhor silencioso, não vai te dar mais chances. Só escolhas. E é nessas escolhas diárias que o estoico se constrói. Deixe que a firmeza guie seus passos. Que a busca pela verdade seja sua bússola. E que o riso, mesmo que tímido, ecoe no peito como prova de que ainda existe leveza, mesmo no meio do caos. Porque ser estoico não é ser frio, é ser quente por dentro e controlado por fora. É ser humano, e mesmo assim não se curvar aos impulsos. É se levantar com elegância depois de cada queda. A vida vai seguir com ou sem você no comando. Mas se você decidir hoje que vai caminhar com intenção, tudo muda. Porque quem vive com virtude nunca anda sozinho, anda com a própria consciência. E isso basta, isso preenche, isso te faz viver, não apenas existir. E agora, a pergunta que martela no fundo da alma: você vai viver ou apenas existir?
Vai deixar que os dias se repitam sem direção ou vai transformar os próximos 90 em um divisor de águas? Vai continuar sendo empurrado pela rotina ou vai começar a guiar sua vida com firmeza, como um verdadeiro estoico? A escolha é só sua. Mas lembre-se, o relógio já começou a correr. O primeiro segundo do resto da sua vida já passou. Você vai deixar o medo te convencer de que nada muda ou vai forjar uma alma imbatível? Vai continuar preso a desculpas? Ou vai finalmente olhar no espelho e dizer, agora sou eu por mim? O mundo vai continuar sendo barulhento, injusto, imprevisível. Mas dentro de você pode nascer algo sólido, inquebrável, silencioso e ainda assim mais forte do que qualquer tempestade. Porque a verdadeira força não grita. Ela se sustenta no silêncio. A verdadeira mudança não precisa de anúncio. Ela só precisa começar. E começa com uma decisão interna. Uma escolha que ninguém vê, mas que transforma tudo. Quando você começa a se colocar como prioridade, muita coisa ao redor estranha. Vai ter gente que vai achar que você ficou frio, que você mudou. E sabe o que é engraçado? Mudou mesmo. Mudou porque cansou de se entregar para todo mundo e sobrar vazio para si. Mudou porque percebeu que viver agradando os outros é morrer devagar. Mudou porque entendeu, como Epicteto dizia, que a liberdade nasce quando deixamos de querer controlar o que está fora de nós. O que pensam, o que esperam, o que julgam. Essa virada de chave dói, porque crescer dói. Evoluir arranca pedaços de quem você foi, para abrir espaço para quem você precisa ser. E no meio desse processo o medo aparece. Ele vai sussurrar. Você vai acabar sozinho. Você não vai aguentar. É melhor voltar para o que era antes. Mas aí é que mora o ponto. Você não quer voltar. Você não cabe mais naquele espaço. Aquela antiga versão sua já não serve mais como casa. Ela virou prisão. Então, mesmo tremendo, você segue. Mesmo sem saber o que vai encontrar, você dá o próximo passo. Porque o estoico não busca certezas. Ele busca coerência. Ele não espera que o mundo mude. Ele muda a forma como encara o mundo. E ao fazer isso, ele muda tudo. Porque nada mais o abala como antes. Nem rejeição, nem caos, nem o olhar torto de quem não entendeu a transformação. E quanto mais você se aproxima de si mesmo, mais começa a perceber o que realmente importa. O que é ruído e o que é verdade. O que é distração e o que é propósito. E isso vai te dar paz. Não aquela paz frágil que quebra na primeira frustração, mas uma paz construída na rocha da sua própria consciência. Uma paz que nasce do compromisso com quem você escolheu se tornar. Uma paz que ninguém pode roubar, porque não depende de nada fora de você. O medo ainda vai aparecer. A dúvida ainda vai visitar. Mas agora você tem base. Agora você tem estrutura. Você virou abrigo para si mesmo. E quando isso acontece, tudo ao redor se reorganiza. O mundo ainda será o mesmo. Barulhento, caótico, imprevisível. Mas agora, você não é mais o mesmo. Agora você é tempestade por fora, mas farol por dentro. Agora que você se ergueu por dentro, começa a enxergar com outros olhos. Aquilo que antes te abalava profundamente, agora só toca a superfície. É como se você tivesse criado uma segunda pele, mais espessa, mais firme, mas ao mesmo tempo mais sensível ao que realmente importa. O estoico não se fecha para o mundo. Ele apenas não se entrega ao que não edifica. Ele escolhe onde põe a energia. Ele sabe que cada emoção tem um custo e só paga o que vale a pena. E é aí que a maturidade se revela. Não quando tudo está calmo, mas quando o caos volta e você permanece inteiro. Quando alguém te provoca e você não responde como antes. Quando a vida te testa e você escolhe responder com dignidade, não com desespero. Isso é autodomínio. Isso é liberdade emocional. Isso é força interna. Como Marco Aurélio escreveu, a alma se torna invencível quando rejeita o medo, o desejo e a raiva. E você começa a entender que está, de fato, construindo essa alma. Muita gente vai estranhar sua nova postura. Vão te chamar de distante, de orgulhoso, de frio. Mas o que eles não veem é o incêndio que você já apagou dentro de si, as batalhas que enfrentou em silêncio, o preço que pagou para parar de ser refém dos próprios impulsos.
Você não está frio, está centrado, não está distante, está presente em si, não está orgulhoso, está focado na própria reconstrução. E a reconstrução exige espaço, exige silêncio, exige escolha. Nem tudo que você solta foi ruim. Algumas coisas foram boas sim, mas não cabem mais onde você quer chegar. Isso também é desapego, isso também é coragem. Às vezes, é mais difícil soltar o que foi bom do que o que foi ruim, porque o bom dá saudade. Mas se tornou um teto, baixo, e você não nasceu para viver curvado por dentro, então você segue, carregando menos, esperando menos, querendo menos, e mesmo assim, vivendo mais, porque a leveza não vem da ausência de peso, mas da ausência de bagagem desnecessária. Você começa a andar mais leve e, ironicamente, mais firme. Começa a falar menos e significar mais. Começa a se calar nos lugares onde antes se explicava demais. E esse silêncio te cura. Cada vez mais, você se torna alguém que não precisa provar nada, porque sabe o que carrega, porque sabe o que construiu, porque sabe o quanto já caiu e levantou. E esse saber é o que te transforma. Não em alguém perfeito, mas em alguém real. E é disso que o mundo precisa. Não de heróis, mas de humanos, que não desistiram de si mesmos. Chega uma hora em que você percebe que a luta não é mais contra o mundo, mas contra tudo o que dentro de você ainda insiste em ser pequeno. O orgulho que grita, a vaidade que quer palco, o medo que paralisa, a preguiça que disfarça de descanso, o vitimismo que se veste de humildade. E aí, você entende o que Epicteto queria dizer quando falava que a maior das vitórias é a vitória sobre si mesmo. Porque dominar o outro é força, mas dominar a si é grandeza. E essa grandeza é silenciosa. Não faz barulho, não pede reconhecimento, não precisa ser vista. Ela apenas é. Ela te acompanha no trânsito, no trabalho, na conversa, difícil, na escolha que ninguém entende. Ela aparece quando você respira fundo em vez de explodir, quando você escolhe ouvir em vez de interromper, quando você age certo mesmo que ninguém esteja olhando. Isso é poder. O tipo de poder que o tempo não enferruja, que o fracasso não já apaga, que a opinião alheia não diminui. Você vai tropeçar ainda, vai falhar, vai cair, mas agora, diferente de antes, você não vai se julgar como alguém fraco. Vai se levantar como alguém em processo, porque a ideia nunca foi ser perfeito, foi ser inteiro. E o inteiro não é o que não quebra, é o que se reconstrói com honestidade. É o que usa cada cicatriz como mapa, não como vergonha. É o que entende que a verdadeira evolução é silenciosa, paciente e dolorosamente bonita. E quando você menos esperar, vai perceber que virou um ponto de equilíbrio. Um centro de calma em meio à pressa dos outros. Um olhar firme no meio dos olhares perdidos. Não porque decorou frases estoicas, mas porque viveu cada linha com o corpo e com a alma. Porque ao invés de só consumir sabedoria, decidiu cultivá-la. E quem cultiva sabedoria, floresce em silêncio. E florescer em silêncio, que é a maior das revoluções. Você vai ser lembrado não pelo que falou, mas pelo que gerou ao seu redor. Pela presença, pela firmeza, pela leveza que carregava mesmo com os ombros marcados por batalhas. Isso é ser sua própria rocha. Isso é ter sua própria fundação. Isso é viver com estoicismo de verdade, aquele que não precisa ser dito para ser sentido, aquele que muda o mundo, começando em você. E se hoje você decidir continuar esse caminho, saiba, ele nunca mais te abandona. Porque uma vez que você conhece a paz que vem de dentro, nunca mais aceita ser moldado pelo que vem de fora. Você se torna farol, mesmo quando tudo em volta parece naufrágio. E isso, no fim, é tudo o que um ser humano pode desejar, ser inteiro, no meio do caos. Se esse vídeo te tocou, se alguma palavra te virou do avesso ou acendeu uma faísca, deixa nos comentários, até o fim. Assim eu saberei que você esteve comigo com presença, com intenção, com verdade. E se esse conteúdo plantou algo em você, não guarda só para si. Compartilhe. Alguém ao seu redor também pode estar precisando dessas palavras como um fio de luz no meio da escuridão.
Ah, e se ainda não faz parte da comunidade, se inscreva no canal Estoicismo Racional. Toda semana, cultivamos juntos a firmeza no meio do caos. Aqui você nunca estará sozinho nessa jornada. E um último conselho: não deixe essa transformação morrer dentro de você. Transforma em prática, transforma em gesto, transforma em vida. E se um dia você sentir que está se perdendo de novo, porque sim, isso pode acontecer, volta aqui. Releia. Reassista. Relembre quem você está se tornando, porque sabedoria de verdade não se consome. Se cultiva. Se rega todo dia com esforço, com silêncio, com propósito, e você já tem tudo o que precisa. Na tela agora está o próximo vídeo te esperando. Clica. Não para por aqui. Sua jornada estoica só está começando. E lembre-se sempre, não espere por condições perfeitas. Comece onde está, com o que tem, e avance com determinação. Te vejo lá.